Estou aqui com o Marcos, um mestre em ufologia, e o nosso canal sabe falar sobre autoconhecimento. E a ufologia está dentro desse processo, né, de despertar e da nova era. Então, Marcos, fala um pouquinho da sua experiência com a ufologia, a sua primeira experiência mesmo com a ufologia, como você foi levado para essa história? Olha, tudo foi muito intenso, como sempre é muito intenso, né? Começou quando eu tinha 13 anos de idade, que eu comecei a me despertar pelo interesse de pesquisar esse tipo de assunto de forma bem amadora mesmo. E com o passar do tempo, fui participando de congressos internacionais, vários congressos nacionais, e a pesquisa se tornou mais séria do que eu imaginava. E durante esse período, novos fatos foram sendo agregados, novos fatos foram acontecendo e tornou-se o que é hoje. Essa intensidade de informações, de contatos diretos com algumas raças de seres, e que são bastante intensas, que são passadas através de canalizações e através de psicografias. É bastante amplo agora, é muito interessante. Para quem conhece um pouco sobre ufologia e quer se aprofundar mais, qual a sua dica para começar a se despertar sobre esse assunto? É uma coisa bastante interna e pessoal, mas a princípio é o querer buscar, né, o conhecimento que hoje, apesar da mídia fantasiar muitas coisas, né, as informações são muito maiores do que aquela época, em 1973, que a gente não tinha recursos quase nenhum, né? Era pesquisa de campo mesmo, de ir para as matas à noite e fazer pesquisa, entrevistas com pessoas que tiveram experiências da zona rural principalmente. Então hoje, com a facilidade das informações, é bem mais fácil, mas é necessário que a gente faça bastante um apanhado geral, porque tem muita coisa aí que tem que se jogar fora. Marcos, o que a ufologia estuda, basicamente? Olha, a gente divide a ufologia em situações. Então nós temos a ufologia científica, que estuda o fato científico, de modo geral. A ufologia mística, que envolve os fatos do passado, relacionados em livros antigos, como Alcorão, Mahabharata, Bhagavad Gita e a própria Bíblia. E os livros antigos dos mortos do Egito, por exemplo, que a gente busca essas informações que estão registradas no passado. E tem a ufologia hoje atual, que está mais em evidência, que é a ufologia de canalizações, ou seja, não tem mais essa fase inicial de estudos dos fatos, né? Hoje já é menos intenso do que naquela época, porque a gente ainda estava sendo pioneiros na busca de algum conhecimento que tivesse. Hoje a coisa é mais direta e mais intensa, e mais pessoal também. Dá um exemplo pra gente, por favor. Sim, normalmente a ufologia da casuística, o pessoal vai atrás de sinais, por exemplo, né? Querem ver naves no céu, querem ver naves voando no céu, para lá e para cá. E isso foi no início dos estudos da ufologia, que isso que era uma coisa assim para chamar a atenção. Hoje a coisa já é mais direta, é mais individual, ou seja, não tem necessidade de sinais mais, e sim de informações que são passadas para cada pessoa que se propõe a ser esse canal, né, de recepção de mensagens, de propósitos, enfim, tudo. Como as pessoas podem perceber mais os sinais dos extraterrestres? Qual que é a sua dica? Bom, a principal dica, né, quando eu falo querer, né, a gente tem que fazer certas determinadas mudanças, por exemplo, nas atitudes da gente diária, né? Eu não vejo objeto voador no céu. Por que eu não vejo? É muito simples, porque a gente, num dia a dia seu, né? E quantas vezes você olha para o céu para ver um objeto voador não identificado, por exemplo? A gente fica tão bitolado nas coisas corriqueiras da vida, tomar cuidado com a travessia de uma avenida, ficar o tempo todo no celular, né?
E nos esquecemos que acima de nós existe todo um universo, né? E é certamente todo ele habitado. E os sinais estão aí evidentes. É só querer perceber, né? E quais são os sinais? Olha, no caso a gente classifica a ufologia em graus, né? Então, por exemplo, sinais que são vistos a longa distância, a gente classifica como, por exemplo, uma luz que passa no céu, que está fora da rota de um avião, por exemplo. E a gente classifica esse tipo de avistamento como ufologia de primeiro grau. Quando você já vê o objeto a curta distância, voando também no céu, mas a curta distância é segundo grau. Quando você já vê esse objeto pousado ou a baixa altitude, até mesmo com a presença de alguns seres, a gente classifica como terceiro grau. E até aí a ciência convencional reconhece. Mas o tipo de ufologia que a gente trabalha é ligada mais a quinto, sexto graus para frente. A de quarto grau, por exemplo, seria você se entrar numa nave, ser abduzido e fazer uma viagem dentro de uma nave. E o quinto grau já é a ufologia que você recebe, que nós chamamos de galanteios telepáticos, que são informações que não são passadas telepaticamente, que é bastante intenso e basta que a gente abra os canais para poder perceber esse nível vibracional de informações. A gente também estuda bastante sobre a classificação dos seres que estão no planeta há centenas de milhões de anos, né, participando desse procedimento de ajuda, e na verdade eles estão participando, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, no processo evolutivo de nossa raça. Alguns deles se estabelecem aqui no nosso planeta em regiões inacessíveis ao ser humano, como por exemplo são os intraterrestres, né? Nós temos os seres que vivem no fundo do mar também, que já tem bastante pesquisa nessa área, seres que vivem no interior dos oceanos. E os próprios seres extraterrestres que vêm de galáxias até mesmo distantes ou até mesmo próximas, que vêm aqui também com o mesmo objetivo, ou seja, eles utilizam determinados veículos para poder chegar até nós e passar algumas informações importantes.